Olá, tudo bem com você? Uma das perguntas que muitas pessoas se fazem é: será que Jesus Cristo realmente existiu? Haveria evidências extra-bíblicas de sua passagem aqui pela Terra? O fato é que Cristo é uma pessoa importante na história, ele dividiu o calendário em antes dele e depois dele, e existem sim muitas evidências históricas, arqueológicas de que ele realmente existiu, de que ele realmente caminhou neste mundo. Um dos autores não bíblicos e nem cristão que citam Jesus como personagem histórico é Flávio Josefo, autor desse clássico aqui, História dos Hebreus. Flávio Josefo menciona que realmente no século I houve um judeu que realizava milagres e curas e que finalmente acabou sendo crucificado. Existem autores romanos também que mencionam a historicidade de Cristo, citam Jesus como um personagem real, mas eu quero mencionar para você aqui, nesse vídeo, a experiência de um jornalista ateu, ex-ateu, chamado Lee Strobel. Ele, alguns anos atrás, algumas poucas décadas atrás, a esposa dele se converteu ao cristianismo e ele então ficou contrariado com isso, mas não quis dizer para ela. O que ele fez foi, na verdade, se entregar a uma pesquisa. Ele, que era um repórter investigativo do Chicago Tribune, estava acostumado com a pesquisa, com a investigação jornalística. Foi o que ele fez então, passou a investigar as evidências favoráveis ou não ao cristianismo e também a Jesus. Na verdade, a intenção dele era provar para a esposa que ela estava errada. Depois de algum tempo de pesquisa, de muita investigação, ele publica 2 livros que são realmente muito bons. Um deles é este aqui, Em Defesa da Fé, em que ele realmente mostra os principais argumentos que favorecem, argumentos lógicos, argumentos científicos que favorecem o cristianismo. E o outro, este aqui, Em Defesa de Cristo. Veja, um jornalista ateu que queria inicialmente provar que Jesus sequer havia existido, se convenceu, investigando os fatos, de que Jesus não só existiu, como ele de fato era o Filho de Deus. Um dos eventos mais marcantes, com certeza, em relação à vida de Cristo é a sua ressurreição. E aqui algumas pessoas esbarram, mesmo aquelas que admitem a historicidade de Cristo, acabam achando difícil aceitar que alguém que havia morrido, sepultado, pudesse voltar à vida. O fato é que seria muito fácil desmentir esses eventos, ou especialmente o evento da ressurreição, fazendo com que o cristianismo fosse desmentido lá na sua origem. Seria muito fácil, bastaria mostrar o corpo morto, o corpo de Cristo, na sepultura. Mas como eles não puderam fazer isso, os líderes judaicos e os romanos tiveram que inventar uma história muito absurda, de que alguns judeus maltrapilhos, desarmados, teriam derrotado uma tropa romana, movido a pedra e roubado o corpo. Veja que essa história realmente é muito absurda, é uma mentira, né? é uma tentativa de mascarar um fato que realmente abalou a história, um fato que fez com que nascesse a religião cristã. É muito bom saber que a tumba do nosso Messias, do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador está vazia. Diferentemente de outras sepulturas de líderes religiosos cujos ossos estão lá, a do nosso Senhor Jesus Cristo está vazia. Jesus viveu aqui, a passagem dele na terra foi marcada e aqui nós podemos ver então as pegadas dele, digamos assim, com evidências históricas e arqueológicas, como eu já mencionei. Jesus, ele curou, Jesus, ele ensinou, Jesus mostrou realmente como é a divindade em que os cristãos creem, amorosa, bondosa e perdoadora. Jesus morreu pelos pecados da humanidade, pagando uma dívida que havia sido contraída pelos nossos primeiros pais, lá em Gênesis, e ele, depois de morto, ressuscitou, subindo ao céu, e onde está agora intercedendo por nós no santuário celestial, como ensina Paulo lá na carta aos Hebreus e em outros textos mais da Bíblia. Note que a descrença acaba sendo até teimosa e às vezes um tanto irracional. Por exemplo, os fatos relacionados com a vida de Alexandre o Grande começaram a ser registrados 3 ou até 4 séculos após a morte dele. E, no entanto, praticamente ninguém duvida que Alexandre o Grande existiu, que fez o que fez, como diz a história. A vida de Jesus, os fatos relacionados com a vida de Cristo, passaram a ser registrados 30, 40 anos depois apenas de sua morte. Havia testemunhas oculares ainda aqui. Paulo, por exemplo, menciona cerca de centenas de pessoas, na verdade, que passaram e viram a ressurreição de Cristo, tiveram contato com o Cristo ressurreto.
Os discípulos que escreveram os evangelhos conviveram com Cristo e o viram após a sua ressurreição. Você percebe que seria muito fácil, mais uma vez, desmentir o cristianismo. Bastaria, por exemplo, Nicodemos, que era uma pessoa importante lá no judaísmo e que se converteu após a crucificação de Cristo. Com certeza Nicodemos não permitiria que o nome dele fosse envolvido numa mentira, se fosse mentira. José de Arimateia também era outra pessoa importante no judaísmo do século I, e ele também com certeza iria reclamar de terem colocado o nome dele numa história que fosse mentirosa. O próprio Anás e Caifás, Herodes, Pilatos, poderiam desmentir a história, porque eles ainda viviam quando ela começou a ser registrada. Havia pessoas ali, testemunhas oculares dos fatos que estavam sendo relatados. E elas aceitaram, concordaram. Por quê? Porque eram fato. Sim, Jesus viveu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E por isso pessoas que antes eram céticas estão se convencendo desse fato. Tantas outras. Por isso pessoas que nem sequer estão relacionadas com o cristianismo admitiram sim a existência de Jesus. E é por causa dele, da vida dele, da morte e da ressurreição dele, que hoje nós podemos encontrar salvação e ter a certeza de que Jesus é real e ele quer fazer parte de nossa vida, como fez também dos seus primeiros discípulos. Aceite Jesus como seu Salvador, ele existe, ele está vivo e ele quer mudar também a sua vida.